Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje temos a presença do militar e escritor Jean Assunção. Jean, prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que o telespectador ficará muito feliz com a sua abordagem. Prazer, estou muito feliz com o convite. Estamos aqui para expor um pouquinho daquilo que a gente ao longo desse tempo tem trabalhado acerca desses dois livros. Antes, vamos falar um pouquinho da carreira profissional. Por que escolher a carreira militar e o Corpo de Bombeiros? Bom, ser militar é o sonho de muita gente, né? E sempre foi o meu sonho. Eu trabalho na área da enfermagem há cerca de 20 anos e desde então já tenho buscado esse ingresso no Corpo de Bombeiros, é uma instituição acreditada, né, na sociedade, sempre sonhei em estar ali. Então, tentei o concurso em 2000, não passei em 2002, e aí fui perseverando, estudando. Em 2008 eu consegui ingressar, graças a Deus, e hoje estamos aí. O Corpo de Bombeiros parece que, mesmo diante de todas as crises institucionais dos órgãos públicos, parece que o Corpo de Bombeiros, na maioria das vezes, ele passa ao largo, ele passa sozinho, ele passa sem o desgaste que as outras corporações têm. Você acha que isso é devido a quê? Ou se você concorda também com isso? Não, sim. Hoje nas pesquisas o Corpo de Bombeiros está em segundo lugar de uma instituição mais acreditada, só perde para a igreja. E eu creio que essa presença constante na rua, né, a população ela tem visto isso, o quanto que numa chamada há uma prontidão, né, dessa atuação do Corpo de Bombeiros nas ruas, seja apagando o incêndio, seja no socorro a uma vítima. Então, frequentemente a população tem visto isso de perto. Eu acho que os exemplos são coisas que marcam as pessoas fazem leituras mais com ações do que, na verdade, com falas, com discurso. Então, mais do que fazer um discurso, o Corpo de Bombeiro está presente nas ruas, frequentemente atendendo a uma necessidade da sociedade. Jean, nós sabemos, como qualquer profissão, qualquer coisa na vida, né? Nós temos os momentos bons e os momentos ruins e até difíceis. E, obviamente, o Corpo de Bombeiro, vocês têm um contato direto com a vida, no recurso de atendimento a uma criança, a um idoso. Como que se trabalha o psicológico do militar do Corpo de Bombeiro para os dias de insucesso? Sim, a gente precisa estar preparado para tudo, né? Nem sempre são dias de vitórias e, de alguma forma, não tem como dizer, por mais que a gente tenta agir dentro de uma frieza, mas a gente acaba sentindo, né? A gente retorna, às vezes, de um socorro que não conseguimos ter êxito, né? Quando perdemos uma vítima. Eu estou dentro da ambulância, então faço resgate de vítimas graves e a gente faz de tudo, tenta o esforço. Então, de alguma forma, a gente fica triste com a situação, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que todo o desprendimento, tanto de recursos materiais e humanos, nós disponibilizamos para aquilo. Então, eu acho que é muito penoso quando você perde uma vida por falta de um material ou por falta de iniciativa. Mas quando assim nós vemos que há toda aquela unidade, a gente chama que a gente é um corpo ali, e há toda uma unidade, e a gente é muito unido nisso, um esforço muito grande para salvar a vida de alguém. Então, infelizmente, é porque realmente não deu, e a gente descansa nisso, que tudo que foi possível, a gente desprendeu para o sucesso daquela missão, para aquele momento. Acho que é interessante você colocar para a gente, você está no Corpo de Bombeiros há quanto tempo? Desde 2008. Desde 2008. Isso. Diga pra gente um momento muito importante de felicidade em um socorro que você guarda no coração. Então, eu posso até dizer ontem, assim, são vários ao longo desses anos, né? Ontem nós tivemos um acionamento de uma tentativa de suicídio e hoje tem sido uma frequência. Sim. No nosso município. Eu tenho lido um livro do psicanalista Augusto Cury, que ele nos fala que cerca de 10 milhões de pessoas anualmente elas pensam em suicidar e pelo menos 1 milhão consegue. E ontem foi mais um evento que a gente teve, né, na cidade e a gente conseguiu ter sucesso, né? Uma pessoa que estava ali prestes a tirar a sua vida, uma pessoa que tem 8 filhos que depende dessa pessoa. E a gente teve um sucesso ali e a gente não só resgatou, né, daquele lugar, mas a gente pôde sentar com a pessoa dentro da ambulância e falar, né, do quantas perdas, o que ela estava fazendo ali, do quanto que essas escolhas iriam influenciar até no seio da sua família. Então,
mudar uma situação, fazer com que a pessoa entenda, não apenas resgatar, mas passar isso. A gente tenta ir além até do profissionalismo, né, que a gente é chamado. Então isso traz muita alegria para a gente, né, desse entendimento, de ver isso, de ver a mudança do entendimento da pessoa. Poxa vida, eu estava presa dentro de um pensamento que eu não conseguia ver saída, e aí a gente conseguir elucidar informações e ajudar de alguma forma para passar aquele momento ali. E aí eu, na qualidade de vereador, tenho um projeto que está tramitando na Câmara, que é de combate ao suicídio. Né? São orientações, são medidas públicas para isso. E lendo sobre o assunto também, o que me deixou muito estarrecido é que a crise econômica é um dos disparadores das tentativas de suicídio. Sim. Sim. E isso é uma coisa muito perigosa devido à crise econômica que a gente vive. Né? Sim, infelizmente. As pessoas se verem envolvidas em situações que elas não vê saída, talvez já não tenham crédito na praça, já não tem nome para fazer um empréstimo, tem que saldar certas dívidas e ver como única solução tirar a própria vida. Né? Então, pode falar. Realmente isso contribui muito. Jean, vamos falar um pouquinho agora também de religião. Sim. Né? E nós temos observado, pelo menos eu tenho observado, que por mais que haja uma evolução tecnológica, de repente até um acesso à informação muito maior do que as pessoas tinham há 10, 15 anos atrás, eu vejo uma crise religiosa muito forte no sentido de um fanatismo, de uma intolerância religiosa, de uma falta de respeito de um ser humano com o outro. Qual a leitura que você faz desse mundo atual inserindo a religião entre as pessoas? Sim, infelizmente, ao longo dos anos, vamos dizer assim, desde a igreja primitiva, a igreja deixada por Jesus, a igreja ela vem passando por mudanças, né, por fases, onde, como a própria escritora fala, os homens têm amado mais a si mesmos do que os outros. A vontade de Deus é que nós amássemos a Ele sobre todas as coisas e que amássemos uns aos outros como a nós mesmos. E o egoísmo a gente tem visto imperar no meio da sociedade. Infelizmente, tem também entrado dentro das igrejas, a gente vê os homens com uma doutrina voltada de um homem, segundo o interesse de um homem, e deixando de lado as escrituras, deixando a verdade, deixando aquilo que o Senhor sempre desejou que a sua igreja vivesse, amor, né? Jesus sempre falava que se vocês amarem uns aos outros, conhecerão que vocês são meus discípulos. Né? E a gente tem visto isso, essa frieza nas pessoas, talvez uma liderança voltada com interesses próprios e deixado, como eu falei, as escrituras de lado. Jean, conversa conosco dois assuntos importantes. Qual a sua religião? Tá. Qual a sua religião e qual a interpretação que você tem da morte? Sim, eu sou batista, eu sou pastor também, eu sou pastor da Igreja Batista Torre Forte, na 28 de março, em frente à Faculdade Universo. A morte, eu sei que ninguém foi preparado para passar pela morte. Deus, quando criou o homem e a mulher, foi para sermos eternos. Então, a morte é uma perda que a gente não sabe lidar. É algo que dói, é algo que, como eu falei, nos pega muitas vezes de surpresa, e eu vejo isso, né, frequentemente nos acidentes que eu vejo, famílias perdendo filhos tão novos. Então é algo que a gente não sabe lidar bem. Mas a morte, né, e aí vem até um pouco do livro que eu falo sobre escolhas, tudo que a gente vai viver aqui, escolher aqui, vai definir o que seremos depois. Né? Então há uma vontade de Deus, né, que o homem viva para sempre na sua presença. Mas também o homem ele pode experimentar 3 tipos de morte. Né? A morte física, né, que todos nós vamos experimentar. A morte eterna, que é a separação, não estar mais na presença de Deus. Né? E a morte espiritual, que é essa ausência para sempre da presença de Deus, é a condenação, né? Vivendo longe do Criador pela escolha feita aqui nessa vida. Existe um filme que é muito antigo, chamado Pássaro Azul, em que o grande sonho, né? Estou falando assim em linhas gerais, mas o sonho dos netos era visitar os avós. E eles conseguem ir ao céu e lá tem a casa, os avós recebem com muito carinho, com muito amor, com muita saudade. É um filme muito bonito, emocionante. E eu pego esse gancho para te perguntar, como pastor, existe essa vida após a morte? Existe a vida, sim. A Bíblia fala que quando o homem morre, ele fica num estado consciente. Não há um estado
dormindo, vamos dizer assim. Toda pessoa que morre, ela vive num estado consciente, esperando o seu julgamento. Então, né, estamos todos esperando essa volta de Jesus, a segunda vinda dele, onde será o julgamento. E aí são dois tipos de trono, dois tipos de julgamentos, né, que a Bíblia fala. O julgamento de Cristo, que aí ele vai julgar a igreja, segundo os galardões, segundo o seu agir aqui na terra, e também o julgamento do trono branco, que é um julgamento de condenação para aqueles que não aceitaram, né, o Senhor, que não desejaram viver o Senhor. Mas essa espera é uma espera consciente, né? Aqueles que morreram em Deus é um estado de gozo, de paz, diz a palavra, né? E os que morreram sem o Senhor já é um estado de sofrimento. Só que essa vida após morte é uma vida onde não há comunicação. Jesus ele bem disse um momento nas Escrituras, falando sobre o rico e o Lázaro. Tem até uma novela que fala sobre isso, está em evidência aí, que o rico ele pede para que o Lázaro, que foi aquele mendigo que agora está no céu, no lugar de gozo, pudesse ir voltar, avisar os familiares que ele estava no lugar de condenação, mas Jesus fala que não é possível. Então essa visitação. Então então aí você já descarta reencarnação, espírito. Sim. A Bíblia ela não fala nada disso. Ela fala exatamente como eu estou te falando. Você falou do julgamento da igreja, né? E esse julgamento da igreja, se houvesse hoje, ela, digamos, estaria aprovada? A gente teria muitas surpresas. Pode ter certeza que a gente teria muitas surpresas. Eu vejo que existem muitos religiosos, muitos fariseus no nosso tempo, né? Na época que Jesus andava, ele andava em meio a muitos religiosos fariseus com roupas sacerdotais, querendo chamar a atenção que era o religioso, fazendo orações longas nas ruas públicas, com o rosto desfigurado, mostrando que estava em jejum para chamar a atenção do povo. E Jesus sempre condenava isso. Existe um tipo de religiosidade hoje que separa o homem de Deus. O homem ele busca, através das suas ações, achar que faz isso, que coloca uma Bíblia embaixo do braço, ele é melhor que os outros. Mas esse julgamento de Cristo, ele vai ser um dia de muita surpresa, onde a gente vai ficar muito surpreso com aqueles que se acham, mas na verdade vivem um estereótipo, que na verdade dentro dele é tudo uma mentira, né? Beleza, nós estamos aqui conversando com Jean Assunção, militar e escritor. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.